tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 25 de março de 2011, sexta-feira. O verbete é o 1879, 4 páginas, 46 logias e 6 máximos. Definologia. A educação primária, que é o processo do tema, ele está dentro da reeducaciologia. Agora, definologia. A educação primária é a preparação pessoal da pessoa capaz de preveni-la de chegar à maturidade humana, dominada pelo apedeutismo social ou ignorando os fundamentos razoáveis da convivialidade. A lacuna na formação cultural, os hábitos rudes da ignorância social, a ausência do bom tom, a falta de burilamento nos modos pessoais, as gafes de todo dia, o aperfeiçoamento integral das faculdades humanas, a construção das bases cognitivas e intelectivas, a promoção do interesse pelo autodidatismo, a formação das novas gerações, sendo investimento social a longo prazo. Na argumentologia tem a taxologia com 14 categorias de educação em geral. E na remissologia, em 15, nós destacamos 5 verbetes. Aprehensibilidade, autoeducabilidade, autodidatismo, educação infinita e pesquisador independente. Agora, nós temos aí a frase enfática. O período da educação primária da consciência é decisivo para o aprimoramento do emprego, do discernimento, quanto à intelectualidade e consecução da autoprogramação existencial. Como recebeu você a educação primária? Tal educação conseguiu embasar e suprir as bases da vida intrafísica? Agora a pergunta. Estudiei que meu maior dispersor no lineamento pensênico de minha proex es el ansio de uma dupla evolutiva. Não é um ansio comum, é quase uma ideia fija, eu o percebo já como uma série. Há vários anos que não tenho uma pareja e me surpreende, é uma mulher, que me quite tanta energia. Penso que solucionado este pode fluir melhor em mi proex. Como pode equilibrar isto? Já que vem desde que tenho memória. A primeira coisa que você necessita é ter mais uma vida social em los locales adequados e ter mais convivialidade também del punto de vista del coloquialismo, de la conversación. É muito importante isso. A outra coisa é fazer assistência social. Isto pode ser de grande relevância. É um jeito, né? Outra. Uma pessoa deficiente visual está interessada na conscienciologia e irá à palestra gratuita nesse fim de semana. Existe algum projeto a respeito dos livros para deficientes visuais? Tem. Pois é. Como é que chama, hein? Vocês querem falar para nós? Pessoal do Intercamp, que é no Nordeste, eles fizeram um projeto do livro Projeções da Consciência. Projeções da Consciência em Braille. Tá? Se a banda não tem contato com a Intercamp. Intercamp, se puder passar aí. Você aí. tem o telefone aí? O IPC também tinha um projeto há um tempo atrás que se chamava Secograma, que inclusive foi utilizado com deficientes visuais lá em Florianópolis, na época que eu morava lá. Não sei como é que está isso hoje. Mas esse do Intercamp está mais atual. O Intercamp está mais atualizado, aí estão mais recente, né? O que eu tenho aqui é 84 32 11 31 26. 84 32 11 31 26. E tem um celular, 84 99 84 03 34
84, 99, 84, 03, 34. Bom, hoje não mais em virtude dos estudos da Conscienciologia, mas quando mais nova, sempre tinha muito medo de freiras, um medo muito grande. Tive um sonho aos 13 anos com uma freira que pulava em cima de um muro e parecia possuída por um mal. Fiquei muitos anos impressionada com esse sonho. Posso ter sido freira em vida anterior ou sofri violência por parte de alguma delas? Pode. O mais correto é que se você foi freira. Isso é o que está na cara. Outro. Esses dias eu estava dormindo e sentei na cama com tudo, como se estivesse levando um grande susto. Isso tem uma explicação lógica? Não, isso aí às vezes é o chamado terror noturno, etc. Tal, tem uma opção de coisa. Isso acontece muito com pessoa mais jovem. Agora, anota suas coisas para você ver essas reações suas psíquicas e parapsíquicas. Sabe-se que a consciência, quando dessoma, retorna para a sua comunex de origem. Porém, tenho algumas dúvidas a respeito de curso intermissivo e gostaria de mais explicação. 1. A consciência, ao dessomar, retorna para o lugar do último curso intermissivo ou para outro mais avançado? Não, ela vai para onde o saldo da ficha dela leva. Agora, outra coisa, nós estamos falando aqui de intermissivista, né? A maioria dessome não tem nada disso, não. Vai para onde os assediadores ou as companhias extrafísicas levam a pessoa. Outra, o curso intermissivo é de tempo integral durante a intermissão da consciência ou não? Aí depende da pessoa, o que é, quanto tempo demora, cada um é um caso. 3. Em caso negativo, onde fica a consciência quando está no curso intermissivo? Uma boa parte desse povo depende o que ela é, né? Depende do nível que ela tem do ponto de vista da cosmoética, da evolução. Ela pode estar numa comunex mais ou menos lúcida, ou pode estar na baratosfera. Uma boa parte está na baratosfera. É por aí, isso aí não tem meio termo, não, essas coisas. Agora, faça a experiência, faz projeção, que a pessoa chega lá e verifica, pode averiguar por si mesma diretamente, não é isso? Agora, a educação primária, então, minha gente, o que é que vocês acham da história? Nós temos aqui 14 categorias de educação. A ambiental, a mentalidade holopensênica, o senso ecológico. A educação científica, a autoexperimentação estudada, o senso pesquisístico. A educação conscienciométrica, o autoconhecimento elementar, o senso de identidade autocrítica. Educação cosmoética, as regras de conduta, o senso de responsabilidade interconsciencial. Educação econômica, as noções sobre finanças, o treino do binômio gastar, poupar e o senso monetário. Educação energossomática, o estado vibracional, o ciclo assim diz assim, o senso do equilíbrio bioenergético. Educação etológica, a autodisciplina, o senso de auto-organização. Educação higiênica, as regras de higiene física e mental, o senso de limpeza holossomática. Educação mental somática, o aprimoramento das faculdades mentais, o senso intelectual. Educação nutricional, o entendimento da função dos alimentos, a dieta equilibrada, o senso da alimentação saudável. Educação política, a mentalidade cívica, o senso de cidadania. Educação social, o bom tom, a civilidade, o senso comunitário. Educação somática, o domínio do corpo físico, o senso psicomotor. Educação tecnológica, o acesso às tecnologias de ponta, o senso tecnológico. Por aqui eu quero chamar a atenção de vocês como é importante o processo da educação do ponto de vista da cosmovisão. As pessoas pensam que educação é só aquilo que interessa a ela naquilo que ela estuda. E não é. Nós temos muita... Eu coloquei aqui 14 itens sobre educação. Olha, a gente pode aumentar isso aqui. Tem mais coisa aqui que a gente pode fazer. Eu, por exemplo, aqui eu não falei claramente sobre educação parapsíquica, multidimensional, nada disso. É de propósito, para chamar a atenção sobre a educação primária só. Mas agora vocês vejam o tanto de aspecto que nós temos do ponto de vista de analisar qual a educação da pessoa.
Isso é muito sério. Então, quando a gente fala aqui desses assuntos todos, essa diversificação de assuntos, isso não é pouco. Para analisar as pessoas, para fazer consim cobaia, para examinar cada um, é preciso de muito mais do que isso. É o cosmos, é o mundo, é a vida inteira. O caso é muito mais sério do que a gente pensa, né? A frase enfática, que o senhor fala da questão de ser decisivo, né, esse período de educação primária. Ele é decisivo pelo seguinte, porque dependendo dali a influência da mesologia, da educação do pai e da mãe, de dentro de casa, da família nuclear, que entra o processo da genética, a pessoa pode seguir por ali. Aquilo entra como se abriu um caminho para ela. Ela chega e vai ser difícil de mudar aquilo depois. Então o processo da infância e o problema da família nuclear influi demais nessa educação primária. A educação primária que nós estamos chamando é a mais elementar, a rudimentar. Uma pessoa que chega, você olha pelo jeito dela vestir, ou pelo sapato dela, você sabe se ela é educada ou não. Para quem sabe ler, qualquer pessoa, um livro aberto. Agora, a gente só de olhar, você já sabe. Você nunca conheceu aquele autor. No entanto, você vai saber os detalhes da obra dele, que é a própria pessoa. Agora aqui. Acredito ter feito o curso intermissivo. Fiz o teste no site e obtive 7 dos 10 trafores. E, além disso, tudo que estudo sobre a ciência me soa de forma clara e familiar. Se praticamente toda a terminologia da conscienciologia foi elaborada pelo senhor no atual período intrafísico, qual a linguagem que o plano extrafísico utiliza no processo de educação? Eles usam mais ou menos isso que eu uso, mas aplicado àquela origem da pessoa. Porque conforme a pessoa tem que falar naquela origem, para ele ter na linguagem materna, ou a linguagem básica, o modo dele entender a telepatia. Então, isso tudo tem, extrafisicamente, o processo de telepatia já pode ser usado no estudo. E de uma maneira muito mais eficaz. Outro, percebi que após a atividade física um pouco mais intensa, como subir alguns lances de escada, ou no final do dia em que esteja muito cansado, parece que a percepção do EV fica mais apurada. O senhor já observou esse fenômeno? Isso acontece com todo mundo ou depende da pessoa? Não. Todo mundo sabe que quando a pessoa está cansada, ela pode sair do normal, da racionalidade dela. Mas isso é uma faca de 2 gumes, ou uma faca de 2 legumes. Quer dizer, precisa abrir o olho com isso aí, porque o ideal é a pessoa estar bem atenta e se sentir bem com a história e nada de estar cansada. Com isso, ela pode aprofundar mais as análises mentais somáticas de discernimento. Isso, então, não é o ideal, não. A pessoa ficar cansada para poder ter ideia boa, isso é besteira. É cuspir para cima. Isso acontece, mas não é o ideal. Valdo, ontem, mais ou menos no fim da aula, você falou que aqui há crianças que reconhecem que fizeram o curso intermissivo. Foi. Você já teve contato? Como que elas reconhecem isso? Elas chegam a... Elas reconhecem pelo seguinte, elas são capazes de falar com você, não, e acontece isso, depois isso, depois isso, depois isso. É discreto para você como é que é o processo evolutivo. Elas mostram que já tem os rudimentos da inteligência evolutiva, que é a mais complexa delas. Agora, se uma criança de 10 anos faz uma coisa dessa, você tem que dar atenção maior para ela. Eu acho que esse tipo é um tipo de superdotação mais avançada que tem. Não é essa superdotação de arte, ou da tendência disso, que a pessoa tem um talento para isso, aqui, isso é bobagem. Eu acho que essa outra, evolutiva, é uma superdotação, ó. E outra coisa, a partir disso a gente tem que ver se aquela menina, ou o problema que ela tem, se leva ela para o processo de parapsiquismo. Se levá-la para a multidimensionalidade, a coisa então ainda é mais séria ainda. Aí o processo de superdotação é mais amplo, mais profundo, mais abrangente. No teu caso também aconteceu isso, de você reconhecer já. Não, no meu caso eu comecei muito cedo, né, e sem dar problema. Agora, uma coisa interessante no meu caso, que eu acho que eu superei, eu fico lembrando disso de vez em quando, é que lá eu não tinha ninguém para me ajudar, né? Eu estava sozinho. Foi por isso que a monja aparecia lá, igual um anjo,
Sabe como é que era? A hora que eu precisava lá para ir dormir, devido ao assediador que tinha lá na nossa casa por causa do meu pai. Ela socorreu na hora justa, que eu não tinha ninguém para apelar. Ninguém lá entendia nada de parapsiquismo, ninguém lá era espírita, ou era médium, ou qualquer coisa nesse sentido. Agora veja, eu não fiquei doido com isso, eu não precisei de aula ou de sessão de desobsessão para me ajudar. Quer dizer, a minha autossuficiência eu fui nessa autossuficiência agraciado pelo auxílio dos amparadores. Mas você já tinha um entendimento bom da coisa também, como garoto. Assim. Eu tinha, admitia aquilo. E outra coisa, eu nunca tive muito conflito, né? Estudo. Eu via meu pai doente, aquela situação precária lá em casa, eu procurava ajudar. Mas eu não reclamava muito, não dava. Dentro de mim, eu olhava aquilo tudo e achava, não, isso é terrível. Eu me comparava com fulano, falei, pô, a família dele tudo é tranquilo, não tem problema nenhum, está tudo bem. A nossa aqui é problema difícil. Agora, isso desde pequenininho. Entende? Eu era muito observador. Isso sempre me ajudou demais. E na casa se juntou com esse problema da educação, no caso, a tua mãe como educadora. Pois é, não, agora, com o tempo, as coisas foram encaminhadas. Agora, eu vejo o dedo dos amparadores me ajudando em tudo. Né? Eles não me deixaram isolado ou sozinho. Na hora que precisou, eles me ajudaram. Eu sou muito grato a essa questão toda. Eu, mais tarde, depois que dessomar, eu vou saber quem é que foi que me ajudou. Eu quero saber, um por um. Quem é que me ajudou no início. Além da monja, né, das coisas. Que alguns passou despercebido. Eu sabia que tinha. Sabe isso que eu chamo de banho de energia, que eu considero que, do ponto de vista de parapsiquismo, e mexer com as energias é a coisa mais séria? Eu já tinha isso pequenininho. Agora, o melhor da história, foi a primeira pergunta que eu fiz para minha mãe. Mas todo mundo não é assim? Ela falou assim, não, meu filho, não é. Foi uma decepção para mim. Eu queria estar num lugar que todo mundo fosse mais ou menos igual eu, né? Ou eu igual a todo mundo. E vi que não era. Então eu falei, ixi, cotô. Quer dizer, onde é que eu fui parar? Né? Você era bem novinho, a monja começou a aparecer, você bem novo. Agora, ó, quando eu comecei a ter, só para analisar com você, quando eu comecei a ter retrocognições, eu começava a olhar de lado assim para a minha vida e me dava uma pena danada de tudo que eu via. De onde eu vim era muito melhor que esse aqui, que era o Pombal, com as coisas todas. Isso aqui é terrível. Por que as pessoas pensam tão mal? Por que elas são mal intencionadas? Por que elas regridem para o passado e ficam pensando só ideia negativa? Quantas vezes, o tempo todo? Por que fazem tanta intriga? Naquela ocasião, essa palavra intriga me intrigava. Era muita coisa de falar intriga no meio do povo, o mulherio, as moças, que negócio todo, está tudo na moda, intriga. Terrível. Aí que eu fui mais tarde estudar, que tinha um negócio da corte, da monarquia, que tinha as intrigas da corte. Eu falei assim, não, é a mesma coisa. Aí eu comecei a entender isso tudo. Agora, o processo da retrocognição coloca a pessoa, quando o negócio é muito novo, isso é um fato. Se a pessoa é muito nova e ela tem retrocognição, se ela lembra da paraprocedência dela, que era mais ou menos equilibrada, e ela chega dentro do caos da própria vida humana, com toda a loucura, e ela é observadora, olhando um, olhando outro, negócio, isso é terrível. Eu olhava aqui e falei assim, bolas, quanto tempo eu vou passar para esse mundo aqui? Olhando assim. Quanto tempo vai ser isso? Agora, isso se repetia muito na minha cabeça, quando eu era pequeno, nesses primeiros anos. Agora, aí eu comecei a ver. Vocês vejam que o meu negócio de estudar muito, de me interessar pelo estudo, nada mais é que uma fuga para isso. Lá no fundo é uma fuga. Não, é o que dava efeito, que eu também ponderava tudo. Não, vamos ver o que dá resultado. É o que dá resultado. Agora, veja, o meu processo instintual fez um casamento com o meu parapsiquismo. Isso é que me ajudou. Se eu tivesse levado só o instintual nisso, isso aí poderia estiolar, não ia produzir, não ia frutificar.
Mas com o parapsiquismo e os processos que eu comecei a sentir, a coisa mudou de figura. A educação é lógico que potencializa o processo no teu Ajuda demais. Se a pessoa, se a minha mãe, eu lá naquele ambiente, se a minha mãe não fosse professora daquele jeito, eu estava mais perdido ainda. Ia me criar mais problema. Agora, eu não posso reclamar, não. Observando a infância dos outros meninos, aquela coisa toda, e de muita gente que eu conheço, as biografias que eu leio, eu tive uma infância fora de série. Agora, a base de tudo foi o meu pai e a minha mãe, principalmente a minha mãe, e o processo extrafísico que me ajudaram. Isso é um fato. Agora, por exemplo, tinha uma coisa que para mim era um problema. Era a dupla personalidade do meu pai. Uma coisa era ele quando estava na cama, na camueca, como ele chamava. E outra coisa quando ele saía de lá. Então eu via duas pessoas, né, funcionando ali. Foi aí que eu comecei a estudar o negócio. E o meu problema com álcool, naquela ocasião ele gostava muito de usar uma cerveja, sabe? Era fabricada em São Paulo, aquele negócio todo. Eu falei assim, isso é um veneno. Então a minha mãe cortava tudo aquilo que entrava, olhava todas as pessoas que vinham visitá-lo, para ver se não tinha alguma garrafa dentro do bolso da capa ou qualquer coisa. A vida toda foi assim, a minha infância toda, lá. Tinha de tudo isso. Agora não é fácil. A cerveja que ele gostava mais era a Faixa Azul, que era da Antártica. Faixa Azul. É. Por isso que mais tarde eu entrei lá para ser infiltrado. Tudo de caso pensado. Faixa Azul era até bonito, o rótulo, aquela coisa toda. Agora eu vi isso tudo, que as garrafas ficavam vazias, né? A gente via. Uma outra coisa que eu via que era vazia, que me chamava muita atenção, eram as latas de álcool que o meu pai conservava lá na sala de prótese dele, que ele precisava de álcool para fazer as coisas que ele fazia. Então aquilo vinha com as latas, tinha umas latas grandes, de folha de Flanders, de gasolina, e tinha de álcool, tinha um negócio lá de álcool. Agora, o que se passa? Essas de gasolina, quando abaixava a temperatura de madrugada, elas instalavam. Foi um curso que eu queria saber de onde é que vinha aquele tiro. Então meu pai falou, não, isso aí são as latas de gasolina, por causa da temperatura que abaixa, 5 horas da manhã, da alteração. Eu agora vejo isso no meu quarto, né? Que a porta de aço, depois que você deixa 2, 3 horas o ar-condicionado bem claro, ela fica gelada. A hora que ela começa a esquentar, faz tão... De vez em quando, às vezes 4, 5 vezes depois. Então é a mesma coisa da lata da folha de Flanders de gasolina. Vocês lembram que havia? Você chegou a ver isso? Umas latas de gasolina? No Brasil tinha tudo aquilo. Era quadrada em cima e comprida embaixo, assim, ó. Latão grandão. Eles vendiam aquilo todo lado, os postos de gasolina tinha isso tudo. E abria em cima. Bem feito. Mas o que você queria? Página 31, a taxologia, você apresenta aí esses 14 tipos de categorias de educação. Isso aqui pode constituir um currículo básico dentro da própria educação formal, né? Pode. Aí eu queria perguntar o seguinte, hoje um grande problema do currículo é o processo da seleção de que tipo de conhecimento vai ser incluído no currículo, uma vez que o conhecimento ele se expande de forma geométrica. Então, você pega, por exemplo, várias áreas de conhecimento, a própria Conscienciologia é isso, mas as áreas da ciência convencional vai crescendo, e a educação ela não pode crescer o tempo na mesma proporção. Então, que critérios podem ser utilizados para selecionar o conhecimento para o currículo? O critério mais sério que você tem é o seguinte, as pessoas veem esses 14 itens, pelo menos, porque tem outros, mas ela vê pelo menos isso aqui e observar qual que é o endereçamento que ela tem que levar à educação, a direção que ela vai ter, de acordo com a profissão e o temperamento dela, quer dizer, o currículo que ela tem. Então você coloca o currículo dela aqui dentro.
de acordo com a profissão que ela vai ter, ela precisa de aperfeiçoar alguma dessas educações mais do que os outros. Todo mundo é assim. Nós não precisamos de melhorar todas as 14 que nós estamos falando aqui para todo mundo, não é assim. Tem algumas que tem que melhorar mais do que as outras, dependendo do encaminhamento, da pista principal, do objetivo, do megafoco da pessoa na vida dela, na proex dela. Perfeito, Feliz. Você faz customizado, seria uma customização. Customizar. Agora, pensando numa política pública, Valdo, hoje uma grande discussão... A política pública, eu acho que essa educação toda que tem aí, tem que se examinar tudo isso aqui dentro de uma reeducação generalizada. Mas a reeducação tem que começar os donos do colégio, depois a administração do colégio, depois o corpo docente e depois o corpo discente. Senão esse negócio melhora. Isso eu vivo falando isso aí. É reeducação. Sem isso, está difícil. E hoje uma das grandes críticas, parece que tem mais de 200 propostas no Congresso para incluir temas no currículo. A educação é uma coisa assim muito livre. Então, tudo que é muito livre, aparece a prostituição da ideia. Tudo que é livre demais. A pessoa chuta o que bem entender na cabeça. Então isso aí tem que ir com calma. Então, quer dizer, tem coisas que são absurdas. Hoje está se colocando para o ensino curricular formal temas que acaba ocorrendo um excesso, uma sobrecarga, e a criança não aprende o principal. Não, e outra coisa, não adianta nada mexer com aquilo, que às vezes está fora de hora. Tem que adaptar a idade da criança. Tem que adaptar, com certeza. Tudo é sério. Agora aqui, estudo aqui, mexe com a pessoa e tem mais coisa. Para a pessoa ter uma visão cosmofisiológica da vida. Na verdade seria uma educação existencial, né? Uma educação para a vida, né? Para dentro disso. Agora, Valdo, uma outra pergunta também referente ao currículo. O que pode se basear também esses 14 itens? Hoje, uma das grandes dificuldades é a obsolescência de muitos conhecimentos, principalmente aqui, tecnológica, né? 14 aqui pega bastante isso, mas outras também vão acabar pegando isso. Então, como que a gente pode prever qual vai ser o conhecimento útil para daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos? A primeira coisa é a pessoa não ter entusiasmo para nada disso, principalmente com respeito à tecnologia. Tecnologia é uma bobagem. Que a pessoa sai do corpo amanhã e vai ficar com só o psicossoma e o mental soma. Aí ela vai ter uma paratecnologia que engole tudo isso que a gente faz aqui, por melhor que sejam os aparelhos, a nanotecnologia da época. Mas tudo é uma coisa para aqui, secundária e temporária. Tudo é eficaz, porém é fugaz. Então, é fugaz, eficaz. Eficaz, mas fugaz. Presta atenção. Se a pessoa começar a entender isso, é o melhor. Você olha, eu vejo com tudo quanto é coisa de tecnologia. Por exemplo, me perguntaram aí, como é que estava o meu escritório? Eu falei assim, eu tenho 18 aparelhos no meu escritório. Eu uso tudo, mas eu não sou entusiasmado. Você não vê eu só com isso o tempo todo. Você não me vê com a porção de aparelhinho na barriga, como diz você está entendendo? Não, a graça que faz. Não, ele é um homem tem todo o cinto de utilidade na barriga. Eu não sou. O que eu tenho muito é chave. Chave eu tenho opção. E eles falam que a chave é brega. Então, assim, eu sou brega. Cada bobagem, tem cada besteira, né? O negócio é a gente ser prático. Você roda, eu sou da tecnologia, mas eu sou uma pessoa prática. Se o negócio deu muito problema, eu caio fora. Se o negócio, por exemplo, tem muita coisa que você tem que mexer com muito controle remoto, não estou aí. Eu corto tudo. Atualmente nós mexemos lá para mexer com a HD TV, aquele negócio, sabe, da Sky. Então nós aposentamos uns 3 controles remotos. Eu me senti vitorioso com aquilo. Mas em compensação, eu perdi uma opção de coisa. Que a gente podia olhar os canais um por um na hora, imediatamente. Lá não. Você tem que olhar um por um, mas você tem que confirmar cada um. São 2 julgadas cada um deles. Agora, que de vez em quando a imagem fica melhor, não há dúvida que fica. O HD realmente,
conforme o filme, se foi bem filmado, com máquina boa, é impressionante você ver os detalhes da coisa. Agora veja, me dá uma pena das atrizes, que todas ficam feias, porque você vê tudo que tem, não tem jeito de ter mais nenhum anjo, não existe mais, acabou. Entende? Por mais que faça maquiagem, o HD mostra a realidade da dona. As rugas surgem violentamente. O negócio é bravo. Mas agora, você está entendendo como é que é? Agora, eu observo tudo. Agora, se o negócio é complicado demais, eu não quero perder tempo com aquilo. Eu quero reservar os meus pensamentos para a nobreza das verpons. Então, eu não perco tempo com essas coisas. É tanto que em matéria de muita máquina, quando tem, eu deixo para os técnicos mexer. Eu não quero entrar com aquilo. Entende? Até para ligar, por exemplo, se um filme está difícil de pegar, tem isso, tem aquilo, eu deixo para lá. Não quero saber. Vamos ver quem é que mexe com isso, como é que é. Professor. Eu não posso perder tempo com o processo. Porque, por incrível que pareça, eu sou capaz de fazer isso tudo. Você está entendendo? Por mim. Mas é que você vai perder tempo, você vai tirar outra coisa. Você desliga daquilo que você está pensando, que é a ideia básica. E fica com o processo de uma maquininha aqui na frente. Isso é besteira, uma perda de tempo. É o processo que eu chamo da periferia, da moldura. Você joga tudo na moldura e esquece do conteúdo. A mensagem vai embora. Professor... Agora veja, eu já tinha essa ideia quando pequeno, mas eles já tinham me alertado. Olha, você não pode ser assim. A Terra, a pessoa tem que ser primeiro operário, depois intelectual. Você está querendo ser só intelectual, não pode. Mas tem um jeito de você fazer a intelectualidade preponderar sobre o operariado. Sabe? A operosidade do operariado. Agora, Valdo, só para ainda dentro dessa questão da obsolescência, você sempre falou que o ideal, se vai escrever alguma coisa, é que aquele artigo, aquele material que você escrever, seja pelo menos daqui a 10 anos você ainda veja que ele vale a pena. Quer vale dizer, a pena, porque senão não vai. Porque assim mostra É. que você colocou todo o seu fôlego. Tudo que você sabia, Então, você colocou naquele momento evolutivo. Tá, a minha questão é, que critério eu utilizo para saber? Não, isso aqui vai ter no mínimo 10 anos de durabilidade, de valor, de relevância. Se você lê muito dentro daquela área, do assunto, do artigo, daquele tema, você está up to date, você está atualizado. Então você sabe se aquilo vai durar ou não. Porque quando a gente vai escrever uma coisa, você tem que estar escrevendo uma coisa que seja de ponta. Você não vai só repetir as coisas dos outros. Entende? Isso é rebarbativo, é o processo bate-pensêmico negativo numérico. Então o problema é ver o que tem de novo nessa história, para poder falar. Agora, é lógico que tem certos temas que você tem que falar aquilo que já existe para dar uma panorâmica. A partir daquilo, então, você pode pensar em outras coisas. Mas aquela panorâmica, às vezes, ela tem que ser dada para servir de plot, para servir de embasamento, para servir, entende como é que é? Assentar o processo para deslanchar depois. É o que chama do estado da arte, né? É. Dar o estado da arte para depois... Para deslanchar, porque senão não a dá. revisão de literatura. O próprio Projeciologia, você deu o que tinha Pois e é. foi além, né? O caso é esse. Professor, Pode falar. eu queria retornar uma coisa que o senhor falou ainda há pouco, sobre a questão das rugas. O senhor pode aprofundar por que as rugas são feias? Não, Pode aprofundar isso? as rugas não são feias. Tem mulher, por exemplo, se ela tiver uma ruga, dá mais charme do que sem ela. Mas isso, na minha terra, é aquilo, é exceção à regra. Não existe isso. Todo mundo sabe que uma moça aos 17 anos é o maior vício que ela pode ter. Ninguém vai ultrapassar aquilo que está nela. Porque por mais que ela mexa, se ela tiver boa saúde, se a etnia é boa, entende? O processo da genética funciona, ela é perfeitinha. Tudo dela, se ela tem traços mais ou menos adequados, sai de baixo. Aquilo é o auge, é o ponto alto. É muito difícil recuperar aquilo. Quer No dizer, meu isso- consultório, às vezes eu consertava a mulher e falava assim, olha, isso foi o máximo que eu pude fazer você regredir para os 17 anos. Eu não sei se eu cheguei lá, mas eu estou perto. Aí a moça chegava e falava, não, eu estou com 19.
Ela às vezes tinha 35. Tá certo? Então isso aí é muito importante. Isso tem importância para o conteúdo da pessoa, quer dizer, para a essência? Não é só conteúdo, aqui não é bem isso. É aquilo que eu falei um dia desse aqui, eu não sei se você ouviu, sobre o processo de plástica. A plástica pode ser reparadora ou estética apenas. Às vezes é reparadora para o processo funcional. Então aquilo é fisiológico. Se é fisiológico, é uma necessidade que a pessoa precisa. Então, às vezes, é muito importante. Agora, por exemplo, usar botox do jeito que esse povo usa. Eu, por exemplo, até hoje, eu não sei se esse botox, com o tempo, qual que é o efeito imediato disso, que isso é um venenão. Colocando ali dentro, como é que fica? Isso aí no corpo deve ter algum resultado. Ninguém fala nisso. Eu procurei de todo jeito quando eles começaram a aplicar isso. Eu não ponho a mão no fogo sobre isso de modo algum. Comigo não, violão. Entendeu? Comigo não, violão, que é assim que a gente fala. Obrigada. Né? Das italianas. Você sempre falou das italianas que quando jovem por exemplo, são muito bonitas. Devido ao processo, lá desde o problema da formação deles, desde a época mesmo da era romana, o que é que se passa? Do direito romano, aquela coisa toda, eles já demonstravam lá uma etnia ou um processo genético positivo. Mas não é só positivo, mas estético. Por exemplo, sempre existiu esse processo com os judeus, mas você não pode comparar judeu com toda a etnia que eles têm em matéria de forma com o italiano. Agora, os italianos, eles são ótimos, mas só durante aquele período de vida, depois se deformam. Então tem homem que fica super deformado, dá até pena, cria uns negócios esquisitos no corpo, aquilo tudo também é da etnia dos italianos. Então, em matéria, aquela mulher que chega no viço da mocidade italiana, sai de baixo. Se ela soubesse cuidar, ela vai longe. Olha o que aconteceu com aquela zuiuda lá, né? A Sofia Loren. Você veja bem o que é, né? Não, o povo é que chama que ela é a zuiuda. Entende? Então, ela criou, mas ela tem charme. O charme acaba com as rugas. Uma mulher pode estar cheia de ruga. Se ela tiver charme, glamour, borogodó, sai de baixo. Cadê as rugas? Ninguém quer saber disso. Então o processo da personalidade é outra coisa. Mas aí é o que vem de dentro para fora. Eu estou falando é o que está de fora. A coisa séria, brava, é essa aí. É essa aí que a Tânia está querendo saber. Entende? Que é o processo da ruga em si. Agora, a ruga. Existem rugas que não têm saída, que são difíceis. Quando o negócio é de genética, são as piores que tem. São essas dos lábios, por exemplo, que vão cortando. Às vezes você vê uma mulher, está com 32 anos, virou Balzac agora. Ela começa a ficar aquilo que a gente chama, que ela está, então, assentada, consolidada, amatronada. Então ela virou uma matrona antes da hora. Devido aos processos mesmo. Agora, o que dá mais com isso? São certos tipos de loura. Dá demais. E esses são muito difíceis de acabar com essas ruguinhas no lábio. Então a pessoa vai falar qualquer coisa que eles ficam, entende? O negócio é terrível disso aí. Agora veja, o que eu vejo nessa história é o seguinte: se uma pessoa se cuida mais, em primeiro lugar, se ela se cuida bem, ou se ela tem borogodó, que às vezes ela tem glamour e it pessoal, sai de baixo, ela se mantém de qualquer maneira e não fica velha. Por isso que eu falo, uma mulher, ela é feia porque ela é mal produzida. Não existe em tese mulher feia. Existe a mulher mal produzida. Agora ela é mal produzida por quê? Falta de borogodó por dentro, que não produziu de dentro para fora, que é o processo do centrífugo. Entendeu? E também porque ela não soube ter técnica de se manter com saúde, a comida que ela tem, exercício que ela faz. Uma mulher, por exemplo, se ela ficar com o intestino preso, constipação intestinal, ela envelhece logo. A pele fica alterada, tudo isso. No meu consultório chegavam as mulheres, antes dela falar qualquer coisa, eu falei assim: vem cá, você passa quantos dias sem ir ao troninho? Maioria, o Iker,
que era o meu enfermeiro, ele até ria das coisas. Assim, até eu já estou sabendo agora. Como é que é? Só de olhar para a mulher, você vê pelo jeito dela, dependendo da idade e o tipo da pele. Valdo, dessas italianas que você falou, que superou tudo, foi essa Rossana Podestá. A Rossana Podestá. Ela era mais gordinha. Mas veja, mas em matéria de expressão, quando nova, ela era perfeita. Tipo italiano, né? O rosto era mais arredondado, porque esse negócio varia muito. Você vai falar com um homem, ele vira e fala assim, eu não gosto de rosto redondo. Então ele quer outra coisa. Então, se ele vê um rosto redondo, a mulher pode ser lindérrima, para ele fica feia. Então, isso tudo tem que ser examinado em matéria de estética. Mas agora, do ponto de vista geral, sem paixão, sem puxar brasa para a sardinha, mas examinando as coisas todas, o processo da teoria da beleza ou da esteticologia tem que ser visto de uma maneira global, cosmofisiológica, para a gente examinar tudo. Agora, o processo maior mesmo da força presencial da pessoa é interno, é intraconsciencial. Mas essas guardavam muita coisa da antiguidade lá. Né? E é aquilo que o povo fala, não, você é linda por dentro. Isso é para acalmar a mulher, né? É um cala-boca afetivo. Não, mas você é linda por dentro. Entende? A mulher tem um Himalaia no nariz e é linda por dentro. Você está entendendo? A Himalaia no nariz é quando tem corcova no nariz, uma opção de cor e tal. Tem uma atriz de origem judaica nos Estados Unidos, esqueci o nome dela, que tem um narigão lá. Tem, ela é riquíssima. A Barbra Streisand. E ela mandava em todo mundo, porque tinha muito dinheiro. Mas ela também é uma boa atriz. Tem uma outra dona lá que é a cara dela. Viu? Tem uma dona recente que é a cara da Barbra Streisand. É uma dona aí, tem aparecido nesses filmes últimos aí que aparece aí, seriado, às vezes aparece uma dessas. É a cara da Barbra Streisand. Você sabe, é judia, né? Em Hollywood o que predomina mais são as judaicas, né? As judias. Por exemplo, essa dona que está lá, ganhou agora aí, também é judia. São os judeus que mandam lá. Aquela Cad do House. Quem é? Do House. Não, o House, o cara, mas ele é pirado, mas é um grande ator. Não ele, mas é piradão, né? O personagem é pirado. A Cad é aquela, a dupla dele, que também tem um narigão. Lá não tem ninguém bonito, né? É só gente feia. Mas para ficar perto dele tinha que ser, porque senão ele deve ter até reclamado. Se colocar uma mulher muito bonita ou um homem bem simpático na frente dele, como é que fica? Deprime o cara, ele não vai querer isso. Né? Tem que ser mais ou menos adequado. O negócio do casting tem que ser muito estudado, que é o problema aqui, ó, que nós falamos. Entende como é que é? Da perfilologia, a elencologia, tudo isso tem que ser estudado. Não é fácil. Professor Valdo. Sim. Então, aí escuta, a gente... A minha mulher queria saber se já tinha voltado. Depois você dá um toque para ela, tá? Voltar. Tá bom, deixei lá, viu? Tá. Então, professor Valdo, aí a gente aí como educadora, trabalhando na educação por mais de 4 décadas, e considerando, que para nós, esse verbete é assim, um lenitivo para nós. Mas, considerando, principalmente, o que você levanta aqui como tecnologia, no primeiro item, e eu aqui, né, na minha experiência, relevando que os educadores, de forma geral, o processo de ensino que visa principalmente a massificação e, inclusive, a promoção em massa para mostrar aí para o mundo que o Brasil está bem de educação, né? Aí eu gostaria que o senhor pudesse me ajudar, porque eu estou pesquisando, eu estou querendo escrever a respeito, né? Estou escrevendo a respeito.
Então, como que é que nós podemos aqui, como você diz aí, as técnicas didáticas para a reeducação adequada com os réus, principalmente. A minha preocupação é com os réus. Acho que com os réus, a primeira mundo. coisa, você tem que analisar qual é o perfil que ela apresenta. Exatamente, porque o que é que ela tem? Qual que é o massificação- defeito dela? Qual que é o mega trafar dela? Porque- E ajudá-la a combater isso. O professor em sala de aula e dentro desse processo educativo aí, político, social, ele esquece exatamente qual é o currículo daquela consciência. Porque a gente traz um currículo. Mas esse né? é que é o caminho. E esquecendo esse currículo, a gente quer colocar o currículo que é imposto na escola. Ah, sim. Que a gente mas tem que aí mostrar- o problema, a gente o tem- ideal é dentro da escola você dar indicação para cada aluno em particular. Mas aí é impossível, Eu professor sei, Valdo. mas É quando quase é possível, é o impossível. jeito. Então você vai ser uma professora que vai ser preceptora. Exatamente. Isso é o ideal. Estou falando é o ideal. Agora esse é cada o um se caminho. vire para chegar nisso. Esse é o caminho. Mas tem que ter a um gente não denominador consegue O ideal é o fazer isso. professor ser preceptor. Eu Exatamente. sempre pensei nisso, eu aprendi isso lá como Centrópolis Pérez. E lá no meu tempo, eu também fui preceptora, mesmo com 50 Pois é. crianças dentro de uma sala O de que aula. é que eu né? faço aqui? Vocês já perceberam que eu sou assim? No meu Exatamente. consultório eu era Exatamente. assim. Nos cursos que eu dei, palestra que eu faço, os livros que eu escrevo, tudo eu vejo E isso. qual é a denúncia que a gente tem que fazer? Qual é o caminho que nós podemos, como nós podemos Olha, com o atuar? tempo você seleciona aqueles que têm talentos maiores e ressalta esse talento, põe a pessoa para frente, que assim você vai arranjar coadjutores. Você vai ter gente que vai ajudar você. É aquilo que se chama de monitor, de assessor, do professor. Agora, toda aula você pode chegar numa dessas. Até criança pode ser sua assessora. Sim, sim. Então o problema é muito sério. Isso estimula, seríssimo. dá força. Esse processo. Agora tem que saber usar os termos adequados, o local adequado, com a pessoa adequada. Agora, Valdo, dentro disso que a Lucy está colocando, de qualquer forma, também tem que ter aquele conhecimento que ele é básico para todos, né? Denominador comum. Não, mas isso a gente já. Aqui, nós já partimos da primícia de que, ou da premissa Aquele patamar mínimo. de que a pessoa, o professor, está sabendo do assunto que ele está tratando. Aí só para os autodidatas, né, professor? Pois é. Porque na caminho é massificação esse. de uma sala Agora, com ó, 40, falar em professor, 50... eu quero dizer para vocês que a Malu fez a cirurgia e está passando muito bem. A cirurgia foi ontem, ela ainda vai ficar lá uma temporada, porque eles deixaram só para ver, mas ela, inclusive, está atendendo telefone e tudo mais. Mas eu não acho que deva telefonar diretamente para ela. Pode telefonar para o Gurgel. Quem quiser, 4599-750341. 4599-750341. Gurgel. Ele pode dar todas as coisas. Ela está no Instituto de Neurologia de Curitiba. Entende? Mas está muito bem, está ótima, está feliz, está alegre. Nós ficamos sabendo ainda agora há pouco que a Rosa telefonou para o Gurgel, para ele saber. Não precisa do 45 não, posso digitar direto o número do telefone. Ela já pode digitar direto, porque aqui ele colocou o 45. Sim. Vou fazer uma pergunta. Professor, na sua infância teve vários inputs que te, vamos dizer assim, ajudaram no desenvolvimento do seu parapsiquismo, né? Desde a hora do parto, né? Até coisas de preceptoria, essas coisas todas, né? E se você, por exemplo, não tivesse passado por essas experiências, por exemplo, não tivesse tido um preceptor, ou o seu parto fosse um tinha parto que me normal... arranjar por mim mesmo, né? Tinha que fazer força. Seria muito mais difícil. Isso aí me ajudou demais. Mas essa que era a minha dúvida. Você já chegou a pesquisar assim, se existe alguns tipos de inputs que não são colocados na infância e isso prejudicaria demais, por exemplo, o desenvolvimento do Sim, parapsiquismo? hoje eu estava falando isso na hora do almoço lá. Estava falando isso aí, explicando isso para a turma. Né? Por na exemplo, hora do são almoço. coisas? Nós estávamos dizendo justamente isso, que é muito importante a pessoa estudar as reações da infância dela. Isso é muito mais sério do que a gente pensa. Agora, o povo ainda não tem noção disso, não. Eu, como sempre me preocupei com essas coisas, e não foi só por mim,
foi devido ao Zezé Palestino, o cara que antes de morrer me chamou para falar umas coisas para mim. Aquilo me chamou a atenção. Ele era considerado os caras mais inteligentes e cultos que havia lá dentro. Agora ele estava para morrer. Eu estava desenganado, tudo isso, mas não morria. Não, enquanto eu não vi aquele menino, eu não morro. Preciso falar com ele. Porque eu tinha prometido ao meu pai que ia conversar comigo. E ele gostava muito de mim. E ele me ajudou muito. Agora, eu passei praticamente uma noite com ele, conversando. De manhã eles enterraram ele morreu logo em seguida. Agora, fora de sério, homem. Ele era um filósofo lá na nossa terra. Agora, você tem que lembrar que eu tinha mais ou menos 13 para 14 anos. 14 anos naquela ocasião. Aquelas informações que ele te deu te ajudaram, né? Nessa Me ajudar pelo seguinte, não foi bem coisa nova, mas a confirmação de coisas antigas que eu via, aquilo confirmou. Que era mais uma observação de outra pessoa que estava vendo aquilo que eu também sentia. Então isso me ajudou muito. Mas quando o senhor falou da pessoa ver as reações da infância, é assim, ela durante a infância vê ou depois? Não, o que eu estava falando na hora do almoço é outra coisa. Eu falava o seguinte, você tem que olhar aquilo que escapou da sua observação, que ficou ocioso. Um talento, por exemplo, seu, que você descartou sem querer, que você não colocou na linha de atuação do seu trabalho, da sua programação de vida. Então, isso tudo seria bom ver. Porque às vezes uma criança, por exemplo, ela mostrou determinado talento na infância, que o povo mesmo viu que era. Mas aquilo desviou com o tempo. Ela mexeu com outras coisas, teve interesse em outras coisas, a vida levou para outras coisas. Então, isso aí, às vezes, é importante examinar o que aconteceu. Eu examinei muito a minha vida. Então, eu coordenei isso tudo, no meu caso, para me ajudar. Isso me ajudou demais. Por isso que aos 14 anos eu já sabia o que eu precisava fazer, o que era o melhor. Professor, mas isso que o senhor está colocando tem a ver mais na relação do processo cognitivo, né? É. Agora, e não é na condição fisiológica, anatômica, não, do isso cérebro, também entra, assim. isso tudo entra, porque querendo ou não. A Kátia fez uma listagem para mim das minhas coisas de parapsiquismo. Ela colocou lá mais ou menos 30 itens. Eu já estive olhando aquilo, eu já pus mais 10 lá dentro, que não estava ainda, sabe, eu não tinha ainda, vamos dizer, acesso, não tinha ainda sido abordado. Agora veja, ali entra isso tudo. Entra o processo da infância, entra o problema do próprio, vamos dizer, minha constituição física, esse processo todo, os acidentes que aconteceram, tudo isso, você mesmo falou lá. Então, isso tudo eu estive examinando. Agora, para ela vir e fazer um exame a meu respeito, para colocar 30 itens, é porque minhas coisas são muito óbvias. A pessoa tem que ver, essas coisas ocorrem. Agora, também ela está estudando isso faz anos, para chegar nessa conclusão básica. Né? Agora, o que eu vejo ali também, que você não viu, só te falando agora para orientação sua, existe ali 2 tipos. A metade daquilo é, vamos dizer, totalmente pessoal. É coisa da minha vontade. Agora, a outra metade é problema grupal. Então, nós temos que dar um desconto enorme nisso. É mais ou menos a metade, a diferença é mínima entre uma coisa e outra. No meio de 40 dá assim, 21 grupal para 19 pessoal. Você está entendendo? Para dar 40. Agora, isso também é importante para a gente analisar os processos da infância. Agora, você veja, ali você mesmo viu quanta coisa da infância que não tem. Tem um monte. Agora, eu estou agora começando a ver nos bordões, nas coisas que eu tenho guardado, as coisas todas. Lá fala até o negócio do Zezé Palestino, aquele negócio que ele fazia assim, né? Tá falando. Tudo isso eu estou fazendo uma conotação de uma coisa com outra para ter uma noção da história. Agora, o transmentor já tinha me falado para examinar isso. Isso vai me dar uma visão cosmovisiológica do evoluciólogo. Como é que ele examina? Então, ele virou para mim e falou assim, ó, o dia que você dessomar, você tem que chegar perto de mim sem novidade nenhuma. Você já vai saber mais a seu respeito do que eu. Isso ele falando para mim. Assim, mas você acha que isso é possível? Assim, tudo é possível nesse assunto. Depende.
Depende da personalidade. Então, por isso que eu comecei a estudar tudo. Você já pensou, se você chegar lá, viu, Adriana, você vai conversar com o evoluciólogo lá, com o transventor, e você está sabendo mais que aquilo que ele perguntar. Não, ainda tem mais isso. É isso que eu desejaria que vocês fizessem. Viu? E ele acha que isso é possível. Em parte ele tem razão, porque quem está vivendo a vida é você, não é ele? Não é feito. Então, a hora que chega, que você está passando, penteando com pente fino, para ver o micrótomo do detalhe, quem entende mais isso é você que vivenciou, não é ele. Nisso ele tem razão. Então, veja, a hipótese dele não é de jogar fora. Você entendeu, né? Você está emagrecendo muito, olha lá, para você aguentar esse feijão, senão não vai. Hein? Ele está muito mais magro do que ele era. Né? Eu já estou achando que tá, não passou da conta, não. Né? Olha bem. Hein? Professor Valdo? Sim. Aqui. Quando você falou aí que parte é própria e parte é grupal, qual é a função que te leva a puxar do grupo alguma coisa para você? Não, é a observação? O que é meu mesmo. Aquilo que diz respeito à minha vontade, o grupo não influiu. Então, é coisa o que é grupal? Grupal é tudo aquilo que houve o dedo de algum amparador, por exemplo, na minha vida. Ah, tá. Se houve ali naquele processo, ou naquela qualidade, ou naquela tendência, ou naquele fenômeno, porque o processo é o parafenômeno. Se houve ali uma consciência, já não é meu mais, é o grupo. É o parapsiquismo. Eu já fui ajudado. Tá bem. Agora, tem coisa não, que é coisa minha do passado, que é meu mesmo, que o troço é meu, e que não adianta, não foi outro que fez. Ninguém vai entrar mais naquilo, aquilo já é uma conquista pessoal. Todo mundo é assim. Agora, eu penso, é isso que eu estou falando com a Kátia, é muito importante classificar essas duas coisas. Isso ela não fez. Agora, eu separei tudo. Eu vou refazer aquela listagem. O dia que eu refazer, eu posso te dar uma, para você ter uma ideia. Eu posso fazer uma pergunta para a Kátia? Fala. Ô, Kátia, você podia dar uma fala em cima de quais foram os fatores que te levaram a fazer essa listagem? É a observação? O que foi que te fez chegar a isso que você chegou? Não, na verdade, a lista foi feita por uma pessoa que está fazendo um trabalho para o professor Valdo e que veio pedir essa listagem para mim. Tá. Então, ela pediu assim, quais eram as condições parapsíquicas do professor Valdo mais avançadas. Ela queria ter uma panorâmica geral. Então, eu peguei aquilo que eu sabia e listei. Mas esse pegou, foi em cima do quê? A fonte disso aí que você pegou? Fala com ela, observação. Fala com ela, quanto tempo você está convivendo? Eu imagino. Eu imagino. Uma parte foi o trabalho, né, que eu venho fazendo com ele há alguns anos. Mas a maioria... O holociclo, as coisas todas. Quanto tempo faz que você está morando aqui? 10 anos. Só aqui são 10 anos. Tertudes. Mas tudo que está lá, hoje está na enciclopédia, qualquer pessoa tem acesso, não é nada assim... Agora não, o problema todo é que você tem que ver a sensibilidade dela. Exatamente. Pelo seguinte, ela começou com a sensibilidade maior, quando nós estávamos aqui, que está começando as coisas, ela, às vezes, ela estava no holociclo antes de mim. E eu não tinha, às vezes, o horário certo de descer. Ela sabia a hora que eu saí de casa para descer. Várias vezes, isso deu certo naquilo que ela estava fazendo. A gente comprovou. Você lembra disso? Né? Também foi grupal, ela né, sabia, do trabalho dela. Sabia. Então, ela tinha simulcognição da minha descida. Tá. Isso tudo aí começou a entender. Outra coisa, nas questões de holorização, tudo começou quando nós estávamos trabalhando juntos. Lá embaixo. Lá no holociclo. Entende? Tem um monte de situações desse tipo assim. Tá bem. E ela anotando tudo. Sim. Porque você sabe, ela é boa de anotação. Aqui eu acho que é a mais técnica em matéria de anotação. A escriba. A mais escriba recente. Né? Porque tem muita escriba por aqui, mas é tudo antigão. Agora aqui, tenho quase 10 anos de maçonaria. Sou projetor consciente, realizo assistência no extrafísico e no intrafísico.
Pela segunda vez em menos de 2 meses, ocorreram casos que levaram os mestres da loja a me aclamarem para venerável mestre. O rito da minha loja é alemão, Schröder. Friedrich Schröder, com o intuito que desmistifica, aboliu, no século XIX, 90% de toda a simbologia tradicional da maçonaria e simplificou o ritual alemão. Eu sei disso, foi uma grande coisa. Leva as ideias da conscienciologia para dentro da maçonaria. Tem o projeto de enviar a comitiva de maçons à Foz para realizarem pesquisa. Vem aqui que eu dou um banho de loja neles. O que o senhor acha? Atenda as energias que querem que eu assuma tal cargo. Do contrário, a loja corre o risco de bater colunas. Não, entra lá e exerça a função e coloca outras pessoas com o tempo no seu lugar. Vale a pena. Você pode ajudar muita gente. Tudo é assistência. É uma boa. É por aí. Lembre-se, o povo vem aqui e vai conversar apenas com o mestre maçom. Eu não sou venerável, não. Presta atenção. Mas, cuidado para falar comigo. Eu vou falando desde já, porque a maçonaria faz muitos anos, faz mais de 50 anos, né, que eu mexi lá dentro. Qual a importância das suas retrocognições para o entendimento do contexto da sua proex atual? Eu acho que as retrocognições foram inteiramente, ou vamos dizer, primacialmente, ou em primeiro lugar, de enorme relevância para mim. Por quê? Eu comecei a ver a desimportância de certas coisas importantes que o povo dá para essa vida. E eu comecei a ver isso já criança. Isso me deu uma amplificação enorme, cosmovisiológica, da realidade da execução, ou, no caso, a consecução da programação existencial. Isso me colocou com aquilo que era o importante. E me tirou do processo da desimportância, o que era insignificante. E agora, as retrocognições me levaram a isso. Agora, com o tempo, eu comecei a anotar as retrocognições para saber os tipos de experiência que eu tive no passado, para ver o gabarito que eu podia exercer hoje, dentro daquilo, o que eu superei, como é que é a situação. Então, isso aí é muito mais sério que a gente pensa. A retrocognição, se ela é positiva, sadia, se não é assediadora, se não é patológica, sai de baixo. Tudo é possível. Outra, li alguns relatos sobre as zonas abissais, onde escreve que esses locais são piores que a baratosfera. O senhor poderia falar um pouco a respeito? Estuda a baratosfera, é bobagem. É questão de nome, semântica. O negócio é o seguinte, não adianta falar inferno, inferninho, infernão. Tudo é inferno. Bobagem. Abismo, abisminho e abismão. Tudo é abismo. Isso aí é coisa mais ou menos secundária, não dou valor para isso. O negócio é o seguinte, como é o seu inferno dentro de você? Você ainda tem? O que eu estou fazendo aqui, o que é? Eu estou tentando ver se faço a extirpação de todos os infernos de dentro de você, se eu puder. Isso é que é plástica. Isso é que é cirurgia. Essa é a melhor que tem. Mas veja, eu não mando nisso. Quem faz isso é a própria pessoa. Agora, a gente sugere, mostra, dá exemplo, indica. Outro, estou ministrando um curso integrado de projeciologia CIP e surgiram algumas dúvidas. Os intermissivistas que nasceram quase que conjuntamente com a projeciologia e o IPC têm retribuição pessoal maior que a sua? Aí depende. Depende da vivência de cada um, né? Sem isso não adianta, né? A tenepse e clausa peta de todas as proex? Olha, pensa ao contrário. Tem jeito? Você vê alguma saída para isso? Gente, a tenepse é tudo. Ela é realmente o cura-tudo. Todo mundo com o tempo vai praticar tenepse. A humanidade inteira. Esse é o caminho. Então, quanto mais cedo você pegar isso, melhor. A distância do corpo e o tempo fora deste da projeção tem relação com a facilidade ou não de rememoração? Não. Tempo
e espaço não tem relação com o processo da energia, nem com a consciência em si. Ataque e ritmia é capaz de superar isso tudo. De modo que não é bem assim, não. Pensa bem na história. O senhor comentou há pouco que os amparadores lhe disseram que na Terra teria que ser primeiro o operário e depois o intelectual. Porém, que havia um meio de mudar esse processo. Que forma seria essa? É você levar tudo para o mental soma. O operário é a parte do soma. É a psicomotricidade, é o cerebelinho, quer dizer, o cerebelo, o cérebrozinho. Então, o problema, a base mesmo, em primeiro lugar, entra o operário, que é a psicomotricidade. A criança tem que ver a movimentação dela, ela tem que começar a saber andar, ficar em pé. Tudo isso é a primeira coisa. Depois que vem o processo do mental soma, a coisa caminha. Mas o mental soma tem que predominar. Só para esclarecer, falando das rugas acima dos lábios aqui do Rio, chamam de código de barra. Desculpa a brincadeira. Sim, eu sei disso. É código de barra aqui. Outra, em tertúlia passada, o senhor vem recordando algumas passagens sobre com Chico Xavier, Zé Arigó e Dr. Lacerda. O senhor conheceu também o Hercílio Mais? Alguma coisa do Hercílio Mais, mas eu tinha mais contato com ele através do Dr. Sebastião, que era um advogado, que eu não ia muito a Curitiba, então nunca tive muito contato direto com ele, não. Mas o Dr. Sebastião era da intimidade dele e a gente tinha contato. Qual a sua opinião sobre a sua obra e a orientação de Ramatiz? Olha, eu acho que ainda tinha muita coisa de processo de misticismo, com muita bobagem, muito excesso. Tem um livro deles, por exemplo, que ele recebeu lá, que era horrível. O negócio dos discos voadores, aquele negócio, é muita bobagem que tem no livro. O senhor já reparou também que as mulheres russas, eslavas em geral, são lindas? Sim, mas não são só essas. Você já reparou também que as brasileiras são lindas? Vamos pensar nisso. Tem uns caras que chegaram agora no Brasil aí e falaram assim, olha, eu fico bobo de ver como é que tem mulher bonita nesse país. Ah lá, faz uma semana eu li isso no jornal. Ele chegou da Europa e vendo como é que são as brasileiras. Realmente. Agora aqui, a tecnologia intrafísica se desenvolverá de forma que possa identificar a realidade extrafísica ou isso é uma utopia? Não, a paratecnologia vai levar isso sim, se dotar, porque o processo é pessoal. Não adianta querer massificar isso, o problema de parapsiquismo é pessoal. Se sim, essa evolução tecnológica caminha paralelamente à evolução das consciências ou pode se desenvolver alheio a isso? Não, isso aí é a evolução das consciências, está na frente de tudo mais. Uma pessoa, por exemplo, ela pode ficar serenona antes do resto do grupo evolutivo dela. Então, tudo depende da vontade da pessoa e da intenção dela. Ela pode passar na frente de tudo e todos. Página 30, polinomiologia. No segundo polinômio, você fala, dentro do terceiro item, ensinar a questionar. Eu gostaria de questionar como fazer isso. Olha, isso aí eu estava olhando lá os bordões que eu estou escrevendo, tem uns negócios sobre questionamento. Que você sabe que tem várias personalidades que já falaram que a coisa mais inteligente não é a resposta, é a inteligente. Então você pensa bem o que é. Nós temos que ensinar as pessoas a fazer. Mais sérias. Você não vê que de vez em quando eu falo assim, não, mas vamos embolar o seu meio de campo. Isso. E fala alguma coisa para a pessoa além daquilo que ela pensou. Você criar o desafio cognitivo. Que é para criar o desafio do questionamento da cabeça dela. É o tira-tema, é o impasse, o dilema, a questão, a pergunta, a dúvida. Tem que levá-la para dentro, tem que mexer nisso. Tem que esfervilhar a cabeça, o mental soma da pessoa para melhorar o processo da reflexão. Então, mas como que a gente pode fazer isso tecnicamente? Que estratégias que você usa, que técnicas que você usa? Não, observa meu jeito, como é que eu mexo. De vez em quando eu falo assim, seria bom você ler o livro tal. Olha bem que ainda tem um pedaço que você esqueceu. Olha, de vez em quando eu não falo essas coisas para o povo. É de propósito. Eu, às vezes, não chego a explicar tudo que é de propósito, que é para a pessoa pesquisar. Ela tem interesse dela mesma chegar às conclusões por si.
Porque isso é que é mais importante. Senão ela vai no meu bico em tudo, isso não é bom. Ela tem que fazer o princípio da descrença. Viver o princípio da descrença. Então é ela experimentar, ela ver por si, tirar a conclusão por si própria. Isso às vezes é super importante. Agora, o questionamento sempre tem outras coisas. E outra coisa, por que esse processo do questionamento às vezes ainda é frágil, é pobre para nós? Tem uma explicação para isso. Vocês têm uma ideia? É o problema da monovisão. Quando a pessoa começa a ter a cosmovisão maior, que ela sai, às vezes, até do especialismo, que ela é super especialista, e vai para o atacadismo, ela começa a ter mais questionamento. Você entendeu? Se a pessoa ficar muito dentro de um processo, chega a um certo ponto, fica tudo rebarbativo. Tudo é a mesma coisa. Ela fica rodando no uróbodo. O uróbodo do conhecimento dela não sai do lugar. Entende? Isso aí não resolve. Tem que sair do lugar. Agora, ó, se a pessoa não quiser sair do lado, ela sai para cima. Deu? Ela entra em parafuso. Às vezes dá certo. Às vezes é até mais forte. O para cima é superior ao lateral. Entendeu? Tchau! A hora que sai. Isso não é. Para cima é melhor. Entende? Agora, tudo é o processo da espiral evolutiva. Espiral evolutiva. Sempre você vem no nível um ponto acima do anterior. Entende? Acho que aí está claro, né? Para a gente esclarecer aí. O que mais vocês têm aí da história? Da educação primária. Eu sei que esse verbete não é para vocês, mas vocês precisam saber muito disso para ajudar as pessoas. Senão a sua interassistencialidade vai ficar precária. É um bordão esse aí. Paulo. Isso não é para vocês, mas é para a turma que vocês assistem. Paulo, várias vezes você já comentou com a gente aqui a importância do pai ficar junto da mãe na criação do filho. Como é que fica essa questão quando, por exemplo, não existe mais um relacionamento entre pai e filho, está tendo muita briga, muita manipulação dentro de casa, violência também? Primeira coisa, se o pai ele é vivo, ele não deixa o filho brigar com ele. Agora, se ele é uma conzel, o filho tem que entender isso. Agora, se os dois são conzels, não está aqui quem falou. Não está aqui quem falou. Não, isso é no caso isso é no caso de marido e mulher. Que nos atendimentos que a gente faz aí pela prefeitura, a gente vê vários casos onde as famílias elas Escuta só, vamos agora definir os princípios desse negócio de paternidade e o processo da fraternidade da história. Vamos entender bem, a paternidade e a fraternidade. O pai, se ele é consciente, ele não pode fazer com que o filho seja contra ele. Ele tem que encaminhar o filho e educar o filho para isso. O filho tem que gostar dele. Pelo contrário, se não tiver cuidado, vai acontecer é que o filho vai ter muito ciúme dele e vai criar problema com os outros, devido o filho defender a posição dele perante o pai. Mas o pai tem que saber disso e ajudar naquilo que pode. E da parte do filho, o filho jamais pode brigar com o pai, em tese. Por quê? O pai deu a vida para ele. Então ele tem que relevar, tem que sobrepairar, tem que dar um jeito de ficar isento, entende? Para não carregar nada contra o pai, porque ele é filho. Então ele tem que fazer concessões, doações da parte dele. Isso é que são os dois princípios que nós temos que examinar. Agora, nesse caso, o mais importante é se o pai tem autoconsciência. Mas a dúvida que eu tenho é mais em relação à questão do casal mesmo. Então, por exemplo, ao casal, ao marido e mulher, sim. Pai e mãe. Então, se nessa relação ela já está desgastada, se existe agressão verbal, existe indiferença, nesse caso é melhor... Aí tem que examinar se tem o filho ou os filhos, como é que é a idade do filho e a situação como é que está, para fazer a compreensão grupal da história. Entende? O casal, por exemplo, que fica aí e não observa isso, ele piora todo mundo. Ele vai piorar ele
Quer dizer, o parceiro e a filharada, a prole inteira. Tudo piora na família. Aí desgasta tudo e desagrega tudo. Porque isso acaba sendo uma deseducação primária nesse processo todo. Que os filhos vão seguir o exemplo dos pais. O problema tem que criar um ambiente adequado. E agora, a base de tudo isso, antes de mais nada, é o pai e a mãe. Eles são responsáveis, porque eles são maduros, têm mais experiência. Afinal, o pai e a mãe. Então, a primeira coisa é deles. Se falha, o problema, em primeiro lugar, tem que olhar essa condição, depois de ver o filho. Pode falar. Professor Valdo, num caso que ele citou agora, de um pai que tem abandonado a família, abandonou a esposa e 4 filhos pequenos, e depois de 20 anos, ele está tentando voltar para pegar amizade com os filhos. Os filhos devem apoiar. Aí a pergunta é essa. Deve apoiar, deve ajudar, deve fazer o que for, porque às vezes ele chega aos pedaços. Mas não é muito cômodo para ele, que agora eles já estão todos crescidos, todos bonitos. Não, mas não interessa, tem que se adaptar. Agora, filho não pode desprezar o pai. Mesmo que ele desprezou não, mas não é. Escuta, o pai não errou na hora que foi embora. Agora os filhos vão seguir o erro dele? O mal não cura o outro mal. Isso aí é o princípio italiano, está errado. Tem que receber de braço aberto, um sorriso largo, portas abertas. Está entendendo? Ver se ele gosta de manga, dar manga madura para ele. É o jeito. Uma segunda pergunta. E essa mesma pessoa talvez está tentando voltar com a primeira esposa que ele abandonou. A nova esposa? Não, ele está tentando largar a segunda para voltar com a primeira. E eu já vi o senhor falando uma vez que numa mesma vida é por não, aí não dá certo. Aí é o problema da mulher. A segunda que vai falar o que ela quer, sim ou não. Está entendendo? A primeira. Pois é, mas é a segunda atualmente. Essa é a terceira. Não, às vezes é a quarta. Ninguém sabe. Mas uma vez o professor falou que é burrice numa mesma vida, no mesmo corpo, voltar a casar com a mesma pessoa. Isso aí é bobagem. Isso aí mostra que é imaturidade. É a Elizabeth Taylor que fez isso com o Richard Burton. Foi a maior paixão da vida dela. Obrigado. O cara que deu um anel de $1 milhão para ela. Richard Burton. Esta noite, minha filha teve experiência semelhante à que eu tive. Após algum tempo depois de deitar-se, começou a ouvir um forte zumbido e em seguida um barulho muito forte, muitas pessoas falando, algumas gritando e música alta. Desse momento em diante foi como um sonho. Na minha experiência percebi que estava em descoincidência e o barulho vinha da nuca. Esse é o som da baratosfera? Pode ter vindo através do assediador? Não. O negócio é examinar para ver o que é. Outra coisa. Esse negócio de ouvir música aí não é vizinho, não, é preciso examinar isso, porque às vezes é vizinho. Às vezes é um vizinho que estava lá, que estava ouvindo, por exemplo, a televisão, de uma hora para lá. Ele foi acertar o dial, o computador lá da televisão, o negócio ficou alto de uma hora para outra. Isso tudo tem, a pessoa pensa que às vezes aquilo é um processo dela. Um vizinho que coloca o negócio muito alto, de alguma música, alguma coisa, ele acorda todo mundo da vizinhança. Mas ele apaga logo, mas aí já é tarde. Então isso aí pode ser também um problema físico. E outra coisa, ele está falando que aconteceu a mesma coisa com ele, pode ser gente que não é bom para sintonizar televisão. Estou fazendo um artigo sobre o medo. Estudei os contextos históricos, neurofisiológicos e psicológicos. Porém, quanto mais pesquiso, mais questionamentos surgem. Como funciona a ligação e influência do paracérebro? Na questão do condicionamento, existe o medo aprendido e o inato? Referindo-me ao inato, seria o arquivo da experiência negativa de outras vidas? O que posso acrescentar como esclarecimento de ponta no artigo? Não há dúvida que o medo, o inato, vem de experiência de outra vida, isso é o óbvio. Agora, o processo é examinar tudo. Olha bem os tipos de medo que as pessoas têm. Uma coisa é o medo de acordo também com a mulher ou com o homem. Esse processo também tem que examinar. E outra coisa muito séria é o medo de acordo com a idade, a faixa etária da pessoa. Outra coisa ainda muito séria
é o medo de acordo com o nível intelectivo ou profissional, ou no caso a escolaridade formal da pessoa. Isso tudo tem que se examinar, tem muita coisa. Agora, veja aquele livro que tem aí na nossa biblioteca sobre o processo da coragem do nosso amigo. Coragem para evoluir. Isso é importante para você ver o outro lado dele, que é o medo. Coloca também o coragem para evoluir na sua bibliografia. Agora, outro. O que acarreta a fantasia sexual? É quase sempre a carência afetivo-sexual da pessoa. A maioria dos casos. Tem que examinar cada caso, mas a maioria é isso. Professor, aqui no ar. Pode falar. O senhor tem falado nas últimas leituras sobre a infância e a sua juventude. Então a gente nota que o senhor nasceu, ressomou, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Uma primeira terminou em 1918 e a outra começou em 1939. Não, escuta. Eu primeiro nasci e morri antes da Primeira Guerra. Sim. E depois, eu nasci depois da Primeira Guerra. Sim. Tá certo? Tá, mas Agora, a Segunda Guerra, eu já estava muito consciente e segui a maioria das coisas com meu pai. Porque quando ela foi declarada em 1939, eu já tinha 7 anos, já estava super participando das coisas, há muito tempo. Então, mas na Primeira Guerra o senhor era consciex, estava como consciex. Na Segunda Guerra o senhor tinha aí 7 a 12 anos de idade. Quer dizer, isso foi tudo pensado? Nascer num país que não se moveu tanto... Ninguém pensou nada disso, não. A coisa toda é o seguinte, a gente sabia esse negócio da Alemanha, que eu já tinha contato com o processo da Alemanha há mais tempo. Você tem que lembrar que mesmo nessa vida depois, eu fui ver o processo para ajudar meu irmão, que era de outra situação, arranjei uma mulher que era de base alemã. Você está entendendo como é que é? Tudo isso tem razão. E outra coisa, o reurbanizador que mexe com a Reurbex, ele viveu com o corpo todo estropiado justamente na Alemanha. Sim. Então eu tenho minha relação com isso tudo. Mas você nasceu num país... Agora, eu tive mais contato na área de Frankfurt. Você está entendendo? A área de Langen. Foi o meu negócio mais sério ali. Agora, Frankfurt também, vocês têm que notar que é um dos pontos também alto em matéria de intelectualidade da Alemanha. É porque se eu tivesse nascido num país que se envolveu muito com a guerra, tinha um risco de ter que participar da guerra. Mas isso tudo são hipóteses, né? Não adianta a gente estar racionalizando muito, ou raciocinando, ou fazendo abordagem sobre hipóteses. O processo é aquilo que ocorreu, isso que a gente tem que examinar. Agora, o que eu vejo é o seguinte, eu não tive nada que ver, nem com uma guerra, nem com a outra. Só isso é um alívio. Você está entendendo? E um país que se envolveu pouco com a guerra, que é o Brasil, né? Como é que é? O Brasil se envolveu pouco com a guerra também, né? Pois é. Muito embora o Getúlio tinha um certo cotovelo, a situação tudo com Hitler, etc. Outra coisa, o Perón era favorável a ele, um monte de besteira. Outra coisa, o Plínio Salgado, o negócio todo tinha relação com os alemães, tudo errado. O nazismo teve influência aqui muito séria. Agora, a coisa séria também que havia naquela ocasião, que isso ficou mal passado e ficou mal ajambrado e mal, vamos dizer, concluído, é que os navios que foram afundados no Brasil, tinha gente que achava que não era a Alemanha que naufragou, não. Era americano. Isso tudo saiu na ocasião. Agora, quem é que está com a razão? Mas nunca se chegou a provar nada disso. Mas a suspeita ficou no ar, ondulando até hoje. Ninguém sabe. Eles queriam que acontecesse isso para que a América toda fosse contra o Hitler. Estava certo, a turma dos Estados Unidos estava certo. Mas o processo deles é que não é bom. É igualzinho o caso do Iraque, por exemplo. Não foi nada bom, tudo errado que fizeram. Eles ficam doidos em matéria, só pensa que o que manda é o gatilho. Isso é um erro. Está errado. Mas você entendeu, né, então? Não, entendi. É que o senhor teve, na fase da educação formal, o senhor estava morando num país muito tranquilo, não tinha envolvência com guerra. Gente, o Brasil é uma bênção. Se você for analisar os processos da guerra, desses países todos, se você viajar muito para o exterior, isso aqui, gente, é um paraíso.
Eu não posso reclamar nada do Brasil. Vocês não veem que de vez em quando eu falo tudo a favor? Eu reclamo dos políticos brasileiros, porque a corrupção dá graça demais, né? A corrupção aqui ela é endêmica. A corrupção aqui no Brasil é endêmica. É uma praga, é uma peste. Então isso é um problema. Mas que o Brasil é o máximo, mesmo com todas essas coisas que aconteceram, o modo de viver aqui, as possibilidades que nós temos, isso é fora de série. Eu acho o máximo esse país, sobre esse aspecto. Você veja bem quanta... Eu tive convite para ficar no Japão, não quis. Tive convite depois para ficar nos Estados Unidos, de diversas maneiras. Na Califórnia, depois em Maryland, junto com gente que fazia pesquisa, que o negócio todo. Outra coisa, eu poderia ficar com independência econômico-financeira de uma hora para outra, na época eu não tinha nada. Tive também outra turma da Califórnia, que mexeu comigo, do ponto de vista de eu ficar lá para trabalhar na American President Lines. Quer dizer, eu tive um monte de convite desse jeito, não admiti nada. Agora, o pior da história, foi um dos mais sérios que eu tive lá em Maryland, no Silver Spring, que eles me convidaram e depois eu falei, não, eu vou para aquele meu país mesmo, onde eu nasci, vou ficar lá e desenvolver lá. Aí eu falei assim, não, mas por que você vai? O país das bananas, aquilo não resolve nada, aqui você tem tudo. Tudo que você pretende fazer aqui pode ser melhor. Eu falei assim, não é. Eu prefiro o país que eu nasci, da aventura. Lá é mais aberto. Vocês aqui não têm a mesma liberdade que a gente tem no Brasil. E eu estava certo. Agora, isso aconteceu, o último ano foi em 1966. Aí eles desistiram de me convidar, viram que eu era mesmo enraizado no meu processo do Brasil. E eu deixei, vim para cá mesmo. E não me arrependo, eu estava certíssimo. O Brasil, depois disso, tanta coisa aconteceu lá. Até hoje ainda está acontecendo a guerra às bruxas que eles fazem. Os problemas todos, você já viu, né? A situação é precária. Tem muita coisa errada lá dentro e que eles não falam. O Pentágono é que manda naquilo. Agora, o Pentágono é o maior poder bélico que tem na Terra. Então, você já viu, um país que é mandado pelo gatilho, não dá certo isso. Não é o ideal. Agora, o Brasil, por exemplo, já não é tanto assim, já está mexendo com essas coisas, mas ainda é pequeno. Né? Tomara que eles não entram muito nisso. Não vão fazer muito urutu, nem avião de guerra, nem muita coisa, que isso aí é um perigo. Piora tudo dentro do ambiente da gente. Quando um país começa a mexer com muita armamento, piora o holopensene para a população. Entende? De modo geral, é assim. Aldo, nessa linha das guerras, você estava no Extrafísico na Primeira Guerra. Você participou de alguma ação favorável não, aqui? Eu soube como é que eram? Nós estivemos mexendo com alguma coisa séria. Você está entendendo? Mas agora, muita coisa que eu já mexia era ver as repercussões do processo do Brasil. Eu, naquela ocasião, já sabia que eu ia nascer aqui. Então, eu estava encaminhando esse negócio todo. A Primeira Guerra começou em 1914. A minha mãe já tinha 14 anos. E eu já estava de olho, porque eu já sabia dessa história toda. Você está entendendo como é que é? Então, a gente estava vendo se bancava o amparador do povo que ia te ajudar logo em seguida. É uma coisa normal. Muitos de vocês foram amparadores dessa turma aonde você nasceu, da sua família nuclear. Pensa nisso. Isso aí influi nessa questão que nós estávamos falando da infância. Tudo isso aí influi. É lógica. Você vê que tem um entrosamento nisso com muita racionalidade. Né? Agora, a Consel pode fazer curso intermissivo? Se sim, de qual nível? Olha, o problema, faz curso intermissivo quem tem saldo na ficha, né, na FEP. Olha isso. Agora, e se ter sido Consel há muito tempo, muita gente pode ter sido, mas o problema é o seguinte, atualmente tem que ter alguma coisa, né? Assisto às tertúlias quando posso. Estou na Conscienciologia há alguns meses. Sou casado e sofro assédio de consciência na área sexual. Envolvi-me em relação fora do casamento. Quando tento reconciliação com minha esposa e procuro a consciência terapia, esses assédios ficam mais frequentes e muitas vezes vão sobre minha esposa. Estamos passando por um período muito perturbador. Desde que esse episódio veio à tona, não me envolvi mais com nenhuma outra mulher. Amo minha esposa, solicito sua orientação para que possamos diminuir essa influência. Vamos pôr energia no seu caso aí, junto com a sua esposa. Vamos ver o que nós fazemos.
para melhorar isso. E da parte de vocês, ver o que vocês fazem. Agora, ó, seduz a sua mulher de novo, como foi antes da lua de mel. Esse é um caminho, né? É uma saída para saída. É o jeito. Vira rapaz de novo. Não é isso? O senhor poderia comentar na taxologia, página 31, item 14, a educação interassistencial poderia fazer parte da taxologia da educação primária, sim. E a educação também que pode fazer parte é a parapsíquica. Só aí você já tem mais duas para colocar. Agora, você quer saber, é o item 14. Educação tecnológica, o acesso às tecnologias de ponta, o senso tecnológico. O problema é o seguinte, eu já falei aqui antes, vou repetir. Você tem que entrar na tecnologia sem se apaixonar pela tecnologia. Você não pode ser o homem das maquininhas na barriga, senão esse negócio vai dar para trás. Mas agora, procurar usar a tecnologia de ponta sempre que você puder. Por quê? Ela, às vezes, pode ser superior àquilo que você está usando. A maior prova que tem que eu olho essas coisas com gabarito foi essa pergunta do cara que mandou para cá. Mas como? O senhor usa teclado de ferro? Isso existe? Há quantos anos que eu uso essas coisas e ninguém sabia? Professor, voltando a um caso lá de filho com pai, pelo menos pai e filho, né? O pai, por exemplo, o filho descobre depois de adulto que o pai tem transtorno de personalidade antissocial, né? É uma psicopatia identificada por 2 psiquiatras. O pai é que vê do filho? Não, o filho vê que o pai tem. Depois que já está adulto, né? E depois de ter sido sócio, mais ou menos, assim, do... Ah, sei. E acaba impedindo o pai de visitar o neto, por exemplo, né? Então, o filho teve uma atitude devido ao nível de risco que ele pensa que pode... Não, ele tem que ficar de olho do pai o tempo todo. Para qualquer coisa que ele tenha contato, inclusive com os filhos dele, com a mulher dele, com todo mundo. É que é um caso que vem para assistência, então a gente tem que analisar com mais calma. Agora, uma coisa muito boa que existe é a consciência terapia, a psiquiatria, hospital, um spa. Tudo isso é importante. Consciência terapia você difícil, mas talvez tratamento psiquiátrico a pessoa agora, não está o ideal é o filho falar para o pai: papai, eu tenho dinheiro e vou pagar a sua internação no spa especializado. Isso às vezes dá certo. É uma ideia. E outra coisa, ele deve falar isso com o pai, com testemunha. É que ele já levou a mãe e os irmãos para uma análise de psiquiatria. Mas o processo em família, a gente tem que abrir o jogo. Roupa suja se lava em casa. É que, na real, é um caso próximo em que o filho já fez tudo isso, já levou a família inteira, mas acabaram se revoltando contra ele porque o pai acabou fazendo O filho que tem a personalidade, ele pode ajudar demais o pai que seja psicopata. Olha bem isso. Agora, roupa suja se lava em casa. Você vai ter que dar um jeito de resolver isso aí, a princípio. Agora, coloca todo mundo reunido. Reunião de família. Isso ele já fez, tá? Ele já fez e parece que o pessoal se revoltou contra ele ainda. Pois é, agora no Rio Grande do Sul isso é mais difícil. Isso foi lá mesmo. Professor. Eu já estou avisando, lá é mais difícil. Eu já vi alguns casos mais difíceis. Rosa, o senhor colocou que muitos de nós fomos amparadores de nossa família nuclear, né? Foi. Eu pergunto o seguinte: o percentual dos intermissivistas que vieram nessas famílias, a pergunta é essa: é pequeno o desvio, a possibilidade de desvio ou não? Porque se ele vem com quanto mais lucidez, Rosa, a consciência tem, menos possibilidade de desvio ela vai ter. Olha o nível de lucidez, autolucidez. Então, se não houve esse desvio tão grande em épocas passadas, como as nossas... Não, esquece as épocas passadas, tem que ver agora. Porque hoje há uma possibilidade maior de haver esses desvios. Seria pelos estímulos maiores da SOCIM? Não, não é só isso. Aí tem muita coisa. O que acontece mais, como fator mais preponderante, é a pessoa encontrar gente do passado em condições críticas. Aí nós temos que começar a estudar o problema que eu chamo do casal incompleto. É uma das piores coisas que tem. Casal incompleto.
Isso é que embola o meio de campo de muita gente. Por exemplo, esse nosso amigo que falou, e aí eu tive um contato fora do casamento, tal. Isso tudo é casal incompleto. Aqui todo dia tem pergunta que é o casal incompleto que causou, foi a etiologia que desencadeou o processo. Tem muita coisa assim. Pessoas que não souberam usar ou conviver com a possibilidade do casal incompleto. Tem muita coisa. Pensa nesse assunto, que esse é preponderante. Entende? Pode falar, ô Marcos. A Fafá primeiro. Fafá. A Fafá. Na página 31, professor, em taxologia, o item 11 e 12. Os últimos dois Educação política, a mentalidade cívica, o senso de cidadania. E educação social, o bom tom, a civilidade, o senso comunitário. São esses dois sensos. Quais são os quesitos que a gente estimula mais, que a gente pode utilizar para estimular cada vez mais o desenvolvimento? O senso comunitário é que é o básico. O processo de cidadania é muita exploração política que tem disso. Agora, o problema do senso comunitário já é a mega fraternidade. Assistência. Pensa sobre esse aspecto, a coisa muda de figura. É outra condição. Isso estaria, então, relacionado quando o senhor traz aqui a educação conscienciométrica, o senso de identidade e autocrítica? É. Aqui esse senso todo aqui, eu chamei um monte de senso aqui para a pessoa pensar. Tem que pensar nisso. São muitos sensos que a pessoa precisa ter para viver bem. E para ficar livre dessa vida aqui, nessa dimensão. Sim. Tá certo? Pode falar. Queria saber sobre a interseção na taxologia também, sobre a educação etológica e a social. É um pouco parecido com o da Fafá. A educação etológica, a autodisciplina, o senso de auto-organização. E a educação social, o bom tom, a civilidade, o senso comunitário, que nós falamos agora há pouco. A etológica é o processo de comportamento, tá certo? Então, a auto-organização da pessoa é importantíssima por causa do comportamento. Qual a conduta da pessoa? Como é que ela reage às coisas? Sim, mas isso influi no processo social. Mas olha, etologia significa o comportamento da pessoa. Social é a pessoa dentro da sociedade, é outra coisa. Mas é como essa etologia se reflete no convívio social, né? Agora, o etológico é o mais sério. Mas o etológico porque é a pessoa, si mesmo, né? É a conduta dela com a família, a conduta com os profissionais, a conduta no clube, na sociedade, a conduta na família consciencial que ela arranjar. Então, isso aí é importante. Tá, mas nesse ponto que você colocou, a parte da conduta dela consigo própria, né? De como se organiza, de Não, como é a conduta gera... pessoal dela. Como é que ela reage com isso? Agora, depois, essa conduta dentro do processo da sociim patológica. Como é que fica? Dois, então, né? E mais só uma coisinha aqui. Eu cheguei super atrasado, já devem ter falado disso. Mas essa, na sinonimologia, o terceiro item da sinonimologia, que é deseducação. Deseducação. Ou deseducação. Sim. O problema todo é o seguinte, a pessoa às vezes não tem uma educação primária, ela tem a deseducação, ela não estudou. Não, mas você pôs como sinônimo, aqui porque é para tentar corrigir e educar. Qual é a educação primária do Alfredo? Não, ele não tem nenhuma. Ele nasceu no meio do mato, é um bicho, é um bugre. Tem vários nomes que ele chama para isso. Isso é a educação primária dele. Ele é deseducado. Isso é sinônimo. Tá, mas aqui serve também como uma correção logo pontual. Ah, sim, mas o processo é que é processo errado de eu quero chamar a atenção é que é sinônimo. Não vamos entender bem isso. Você diz aqui a falta de educação. Certinho. O processo é esse. Quem é o fulano? Ah, ele aí nasceu do meio do mato, ninguém sabe. Deve ser junção de sapo com tigre. Tem até o nome, né? Sapugra e outras mais. O povo falava muito disso, que é o cara deseducado. Pode falar. Professor, só mais um último detalhe. Eu lembro que uma vez eu fiz uma pergunta para o senhor em uma tertúlia há alguns meses, o senhor respondeu, essa pessoa tem muita inteligência evolutiva. É aquela pessoa que consegue se relacionar com absolutamente todas as demais, em todos os níveis, ela tem um nível ótimo de relacionamento em todos os momentos. Ela consegue acessar
e adquirir vários profiles, low profile, high profile, e ela consegue interagir com absolutamente todas as pessoas sem criar nenhum atrito, nenhuma rusga, nenhum problema. E daí? Pois é, esse é o meu sonho de consumo. Como é que a gente chega lá? Ué, primeira coisa, você tem que ver a sua educação primária e procurar ter autodidatismo ou autodidaxia. Você ampliar o processo. Você crescer com isso. Uma outra coisa muito boa é o conscienciograma, autoconsciência ou metodologia. Por aí a gente está. Ok. Mas pode falar. Bem, a minha pergunta é de uma pessoa bem iniciante mesmo na questão da busca pelo esse conhecimento, né? E eu gostaria de saber qual a postura adequada, ou o que eu devo buscar quando percebe que se está tendo um afloramento de uma intuição, muitas coincidências de ligações de pensamentos e uma vida de sonhos muito intenso, aonde... A primeira coisa é o seguinte, você só deve falar nisso, você vai ajudar as pessoas. Se você tiver em dúvida, não fala nunca, fica quieto. Anota as coisas e vê o que vão acontecer com os fatos. Os fatos vão orientar a sua pesquisa. Agora, a primeira coisa, nunca se precipite. Não fique impulsivo. Você está entendendo? Tem que ponderar. E com calma, moderar a situação. Como diz o carioca, maneira é a melhor coisa que se faz nesses fenômenos. Mas eles não são propositais, né? Eles são... Sim, mas não interessa qual é a natureza do processo, a modalidade do fenômeno da manifestação. Não se precipite com nada, observe tudo. Entende? Para você errar menos, para a gente poder acertar e ajudar os outros. Se a pessoa se precipitar ou falar alguma coisa, ela passa da hora, passa da conta, em vez de ajudar, piora tudo. Porque problema de intuição, pode ter precognição, você pode ter um processo de ver a coisa que vai acontecer. E isso aí pode criar problema para muita gente. Tem que saber a hora que fala, o modo de falar, com quem falar, onde falar. De modo que é preciso ter muita maturidade para desenvolver com o parapsiquismo, mesmo que seja apenas uma premonição, alguma coisa que a gente viu. Não deve estar pondo a boca no trombone, é fácil. Não, é mais uma questão de sonhos muito lúcidos, de eu me ver dormindo, de eu me ver... Como é que é? Não estou ouvindo. É uma questão assim mais de sonhos lúcidos mesmo. Acho que eu até conhecido por vocês por projeções, né? De você ver eu ver eu dormindo e ter a experiência de voltar para o corpo e ter tudo isso. Só que eu ainda não sei bem como e como usar isso. E não, com o seu próprio corpo você deve anotar as coisas e colocar na sua cabeça que você tem que ter lucidez. Uma boa técnica é você perguntar: eu estou lúcido ou estou acordado? Para você saber se você está projetado. Agora, o melhor que tem é você sempre pensar em lucidez. Qualquer coisa que você for fazer durante o dia, fala assim: qual a minha lucidez com isso? Eu estou lúcido? Se você começar a fazer isso, a hora que você sair do corpo, você vai pensar daquele jeito. Isso aí vai ajudar o problema da sua cosmovisão do fenômeno. Vai ajudar demais. Amadurece mais depressa, você vai desenvolver mais depressa com a projeção. Lucidez, lembra disso. Coisa mais séria na projeção é o nível de lucidez ativa para fazer assistência. Eu só queria saber mais detalhes. O senhor comentou que muitos de nós fomos amparadores nessa vida de ex-colegas de belicismo do passado. Como é que foi aquela questão da guerra e do vir como amparador agora desse povo? Como é Por exemplo, se você entrou naquela família do Rio Grande do Sul e tem briga lá dentro, é lógico que você não foi amparador de ninguém, às vezes, porque não tinha nem ambiente para fazer isso. Quando a pessoa foi amparadora, que o ambiente que ela vem aqui está mais ou menos encaminhado. Pelo menos a predisposição é para chegar nesse nível. Pois é o meu caso de juntar a mãe e o pai. Veja bem, tinha problema. No entanto, eu juntei. Agora, o melhor da história, chega lá, eu menino e falo isso para minha mãe. Aí ela chega lá e fala para meu pai. Aquilo deu um abalo em ambos. Como é que foi possível uma coisa dessa? Como é que... Esse menino, ele tem muita imaginação. Mas essa questão que você falou de cronêmica aí, entre a própria guerra e o renascimento agora, aí, no sentido de que já foi companheiro de
de belicismo e agora não, vem ou não? Porque fora do corpo, aquilo lá, o negócio da Segunda Guerra, por exemplo, eu tive algum contato com o processo da França, lá por causa daquele negócio do Ipitris, os negócios de gás, aquele troço. Eu vi isso de perto. Mas agora, foi pouca coisa que eu fiz, porque o meu problema maior, em matéria de interesse assistencial com a coisa toda, estava no Brasil, não estava na Europa. Agora, o negócio dos gases, aquele negócio que matou muita gente, eu cheguei a ver isso, porque lá teve muito socorro, porque muita gente estava morrendo. Muita gente entrou nisso. Eu sei que eu participei disso. Então, você foi um amparador extrafísico lá? Foi, lá. Ah, ok. Aquele negócio da Ipitris, os negócios que tinha um gás que era terrível, que matou muita gente. Você sabe que a Primeira Guerra teve muito problema na casa-mata, aqueles lugares meio, o buraco fazia na terra, etc. Tal, aquele troço todo. Ali morreu muita gente com gás, porque eles usaram gás. Gás era um troço terrível. O negócio é tanto que depois proibiram isso, para não ter guerra nenhuma, evitaram o máximo e tal. Mas olha, os gases. Qual o gás lá do Japão? Eu falei isso quando eu estive no Japão com a história toda. Nunca entra nisso, já tem experiência. Já fizeram tudo aquilo, olha o que está dando lá. Já morreu muitas pessoas. Você já pensou quantas não vão morrer depois disso aí? Não. Porque esse negócio está tudo contaminado. As crianças estão comendo comida contaminada. Como é que fica isso? A água está contaminada. Outra coisa, já pegou Tóquio. Se vocês me pedir para ir a Tóquio, não. Tira o cavalo da chuva, eu não vou. E a continuidade, cedo, né? Porque eles não têm, teoricamente, eles dizem que não tem outra maneira de produzir energia, né? Pois é. Teoricamente. O problema é o seguinte, é tapar. Gás é um negócio que você não tapa. Ele escapa, não é entre os dedos, não. Ele escapa tudo quanto é lado. Tudo quanto é buraquinho, toda fresta, vai embora. Então, o problema de radioatividade, lembre-se, eu fui a Angra dos Reis, na época lá com o Chico, a gente estava fugindo da tempestade publicitária. A hora que eles começaram a mexer mais intensamente com o processo das usinas, eu falei, nunca mais eu piso aqui. Nunca mais eu fui lá. Para nada. Agora, vocês sabiam que Angra dos Reis já teve tremor de terra? Eu estava pensando nisso assim, a gente não pode falar nisso, senão vai dar um pânico. Já houve tremor de terra, tem registro disso tudo em Angra. Agora veja lá que fizeram isso. Tudo que é coisa de ruim acontece lá naquela área de Angra. Por exemplo, a maior prisão que havia no Brasil era lá na Ilha Grande, que é lá. Aonde teve tremor de terra que chamou atenção na época, foi lá. Foram fazer as usinas, fizeram lá. Por aí tem um monte de coisa. Aonde que é que tinha convento, que eles encontraram uma porção de restos de fetos de menino entre o convento dos padres e o convento da freira, foi lá. Presta atenção. Outra coisa, o convento lá, quando nós chegamos, que eu fui lá com o Chico, 1 quilômetro de distância você já via as energias negativas do lugar. Tem ambiente lá desse jeito, lá em Angra. Agora, a beleza do ambiente, sabe? E você sabe, a beleza engana, né? É aquela mulher assediadora, mas espetacular, de fechar o comércio. É o paradoxo terrível. Por exemplo, Pedro de Noronha, até um certo ponto, é a mesma coisa de Angra. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As votações para a tertúlia de hoje foram 64 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais, 21 perguntas respondidas online, 58 votos presenciais, 3 votos online. Hoje temos 5 recados. Neida, aulas abertas. Ivo, curso OIC, saúde consciencial. Marlene, introdução a Proexis. Alcira, debate da Conscius. Marcos, Cineclube. Antes, só um aviso para os voluntários, quem puder grampear os próximos verbetes, vão estar sendo feitos na holoteca hoje e amanhã, agora, depois da tertúlia. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Nós, do programa Amigos da Enciclopédia, estamos apoiando um evento que vai ocorrer no mês de junho, que é o primeiro Congresso Internacional de Serenologia e o 9º Congresso Internacional de Inversão Existencial, lá no campus do Aracê, em Domingos Martins, dia 23 a 26 de junho deste ano. Então, quem tiver interesse, pode procurar aí o Asimvex,
ou procurar o Arace, né, contato@sinvex.org, ou reservascongresso.arace.org. Deste evento, 50% da renda líquida vai ser destinada para a produção da enciclopédia da Conscienciologia por meio do programa Amigos. O outro 50% vai ser destinado para o laboratório do Serenário da Sinvex aqui em Foz do Iguaçu. O IPC também participa, tendo os pré-eventos durante a semana, e o resultado desses pré-eventos vai ser destinado ao Laboratório Conscienciológico da Paz, no campus do IPC em Saquarema. Então nós convidamos a todos para participar desse evento e procurem já antecipar suas reservas em hotéis e a reserva no evento. Obrigado. Boa tarde a todos. Aproveitando o tema de hoje, que fala sobre reeducaciologia, convidamos a todos interessados a participar das aulas abertas promovidas pela Reaprendência neste final de semana. É um evento gratuito e conta com a participação dos professorandos que fazem a sua formação pedagógica, parapedagógica, nessa IC. Então hoje, gente, às 15 horas, na sala compartilhada 1, no salão parapedagógico do CAEC, o professorando Rodolfo Gasparini estará apresentando o tema bioenergias. Então, das 15 às 17 horas. E amanhã, dia 26, também nesse mesmo horário, a professora Rosa Maria Ramalho vai estar apresentando o tema chakras. E o local também é no salão parapedagógico, só que na sala compartilhada 2, sala EAD. Então, estão todos convidados. Pessoal, muito boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar o curso modular Saúde Consciencial. Esse curso que tem 22 módulos para abordar de maneira mais aprofundada questões relativas à saúde consciencial, como fundamentos da paraterapêutica, questões ligadas à paraprofilaxia, à saúde das emoções, à saúde do mental soma e por aí vai. O curso vai começar aqui em Foz do Iguaçu em 9 e 10 de abril, primeiro módulo. O curso ele tem 22 módulos e tem 2 anos de duração. Em Porto Alegre, esse curso modular vai começar em 21 e 22 de maio. E em São Paulo vai começar em 9 e 10 de julho. Eu vou repetir a data de início aqui de Foz do Iguaçu. 9 e 10 de abril, mês que vem. Para maiores informações, pode ligar lá para a OIC, 3025-1404, 45-DDD, ou então mandar um e-mail para modular@oic.org.br. Obrigado. Boa tarde. Nosso convite é para o curso Introdução à Programação Existencial. Ele acontece no dia 16 de abril, com início às 8h30 da manhã. Alguns aspectos a serem abordados: as interrelações grupo-kármicas, período intermissivo e curso intermissivo, escala evolutiva das consciências e também ideias para o desenvolvimento pessoal. As informações podem ser obtidas na recepção do CIAEC. O telefone é código 45, telefone 3525-2652, ou então pelo site da Apex, www.apexinternacional.org. Obrigado. Boa tarde. O nosso convite para o debate domingo aqui no CAEC. O debate é uma parceria entre o CAEC e a Conscius, e o tema do debate será a técnica da planificação da fatuística com o conscienciômetra Albert Alves e a para-identidade intermissiva com a conscienciômetra Simone Isolé. Convidamos todos a domingo, às 15 horas, às 17 horas, a participar do debate em conscienciometrologia. Obrigada. Boa tarde, pessoal. O recado é pelo discernimento, tá? A atividade do Cineclube, que todo mundo já conhece, que está dentro do discernimento multicultural agora. Né? Esse domingo é cine, então, com um filme ainda dentro pela lista democrática nossa. Esse aqui indicado pelo Alexandre Alves. Peixe Grande. Tá? Peixe Grande e suas histórias maravilhosas. Um filme de Tim Burton com Evan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup e Jessica Lange. Tá? É um filme drama, mas é comédia também, em homenagem à prova de imagística e imagética. Tá? Porque são os sonhos, as histórias de um senhor contando sobre sua juventude e a sua vida.
Então, 8h30 da noite, né, 20h30 do domingo agora. A gente espera por todo mundo. Um abraço, obrigado. O verbete eleito para amanhã é Política Pública Errada, especialidade Antipoliticologia. Obrigada e boa tarde a todos.